Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais uma leitura comentada de Quincas Borba. A leitura comentada é a série de vídeos aqui do canal em que eu vou fazendo a leitura da obra junto com você, te explicando todos os detalhes. E se você chegou nesse vídeo da nossa playlist, é porque ela está ajudando você, então eu vou te pedir para você ajudar o canal também. Não deixa de comentar, de compartilhar o vídeo, deixa o seu like, usa o botão hypar também para ajudar o vídeo a chegar a mais pessoas e considere ser um apoiador do canal. Você pode fazer isso usando o botão Valor Demais, você pode usar os nossos links da Amazon para as suas compras, que o canal recebe uma comissão e você não gasta nada mais por isso. Você pode também deixar um Pix para o endereço que está aparecendo aqui na tela e que está na descrição do vídeo. Muito obrigada e bora para a nossa leitura, começando no capítulo 102. Era noite e entrada, né? Quando ele saiu ali desse momento do enterro, já era noite. Rubião vinha por ali abaixo, recordando o pobre diabo que enterrara, quando na rua de São Cristóvão cruzou com outro cupê que levava 2 ordenanças atrás. Era um ministro que ia para o despacho imperial. Rubião pôs a cabeça de fora, recolheu-a e ficou a ouvir os cavalos das ordenanças. Tão iguaizinhos, tão distintos, apesar do estrépito dos outros animais. Era tal a atenção do espírito do nosso amigo que ainda os ouvia quando já a distância não permitia audiência. Catapuz, catapuz, catapuz. E aqui, olha só esse contraste. Rubião estava antes cercado de gente simples, pessoas que só tinham caleças velhas, não tinham cupê como ele tem, e que consideravam que aquele homem devia ser um ministro, um deputado. E ele não é nenhum ministro, nenhum deputado. Junto de um ministro, ele é como alguém que tem uma caleça velha, tá? E ele fica ali admirando, fica ecoando esse som nele. É mais um dos elementos ali incentivando o Rubião nessa sequência, o encontro com Camacho, o enterro do Freitas, incentivando o Rubião a ter esse desejo, essa ambição de se tornar alguém politicamente influente. Capítulo 103. Ao 7º dia da morte de Dona Maria Augusta, rezou-se a missa de uso em São Francisco de Paula. Rubião lá foi. Lá viu Carlos Maria. Tanto bastou para precipitar a devolução da carta. 3 dias depois, meteu-a no bolso e correu ao Flamengo. Eram 2 horas da tarde. Maria Benedita fora visitar as amigas da vizinhança que a tinham acompanhado nos primeiros dias de aflição. Sofia estava só, vestida para sair. Mas não importa, disse ela, convidando-o a sentar-se. Fico ou saio mais tarde? Rubião retorquiu, ele respondeu, que a demora era curta. Vinha dar-lhe um papel. Em todo caso, sente-se. Também se pode dar um papel sentado. Estava tão bonita que ele hesitou em dizer-lhe as palavras duras que trazia de cor. O luto ia-lhe muito bem, e o vestido parecia uma luva. É porque ele está muito bem ajustado ao corpo dela, né? Por isso que ele parece uma luva. Sentada, via-se-lhe metade do pé. Sapato raso, meia de seda, coisas todas que pediam misericórdia e perdão. Quanto à espada daquela bainha, assim chama a alma um velho autor, parecia não ter gume nem campanhas, era uma ingênua faca de marfim. E aqui, gente, deixa eu explicar. Existe um sermão de Santo Agostinho a respeito de São Cipriano, em que ele traz essa imagem. A frase é: a alma de São Cipriano foi uma espada na mão de Deus. E depois ele vai falar sobre essa questão da bainha. Então, se a alma é a espada, a bainha é o corpo, tá? Só que no caso de Rubião, essa alma não é a alma de uma espada, é de uma faca de marfim. E uma faca de marfim, gente, nada mais é do que um abridor de cartas. Olha só como a gente tem aqui um elemento de humor, uma piada muito sutil, muito elegante que o Machado está fazendo. O Rubião não é alguém que tem um espírito combativo, que é capaz ali de lutar, porque o Santo Agostinho dizia que o São Cipriano era um gládio de Deus, então uma espada ali dos gladiadores, tá? Alguém que luta por Deus. O Rubião não é capaz de luta nenhuma, no máximo ele é capaz de abrir cartas, sendo que essa carta ele não abriu. Rubião esteve a pique de fraquear, ele esteve quase a ponto de fraquejar, que estava ali embevecido com a figura de Sofia. A primeira palavra arrastou as outras. Que papel? Perguntou Sofia. Um papel que suponho grave, respondeu ele, contendo-se. Não se recorda ou não sabe que perdeu uma carta? Não. Costuma escrever cartas? Tenho escrito algumas, não me lembra se grave. Deixe ver. Rubião tinha os olhos desvairados, ele estava ali enlouquecido já. Não disse nem fez nada. Levantou-se para sair, não saiu. Depois de alguns instantes de silêncio e inquietação, continuou sem raiva. Não é segredo para a senhora que lhe quero bem.
A senhora sabe disso e não me despede nem me aceita. Anima-me com seus bonitos modos. Amor, se ela não aceitou você, ela não aceitou você. Isso já é um não. Por favor, você é que tem que aceitar. Você já levou esse não. Não me esqueci ainda de Santa Teresa nem da nossa viagem no trem de ferro, quando vínhamos os dois com seu marido no meio. Lembra-se? Foi a minha desgraça aquela viagem. Desde aquele dia a senhora me prendeu. A senhora é má, tem gênio de cobra. Que mal lhe fiz eu? Vá que não goste de mim, mas podia desenganar-me logo. Amor, ela já não aceitou você. Aceite você que ela não aceitou. Cale-se, vem gente, interrompeu Sofia, erguendo-se também e olhando para o lado da porta. Não vinha ninguém. Entretanto, podiam ouvi-lo, porque a voz do Rubião ia aquecendo e crescendo. Cresceu ainda mais. Já não pleiteava esperanças, abria e despejava a alma. Não me importa que ouçam, bradou ele. Podem ouvir-me? Agora digo tudo. A senhora bota-me para fora e tudo acaba. Não, não se pode fazer sofrer assim um homem. Cale-se, pelo amor de Deus. Qual Deus? Ouça-me o resto, porque estou disposto a não guardar nada. Desatinada, receando deveras que algum criado ouvisse, Sofia levantou a mão e tapou-lhe a boca. Ao contato daquela epiderme, daquela pele querida, Rubião perdeu a voz. Sofia retirou a mão e dispôs-se a deixar a sala, mas chegando à porta parou. Rubião caminhara até a janela para convalescer da explosão, para se recuperar daquela explosão. Capítulo 104. Sofia, depois de estar alguns segundos à escuta, tornou à sala e foi sentar-se com grande rumor de saias na otomana de cetim azul. Compra de poucos dias. Otomana, gente, é como se fosse um sofá sem encosto. Então, assim, ele é meio que mais para um divã, né? Rubião voltou-se e deu com ela, abanando repreensivamente a cabeça. Então, ela está ali balançando a cabeça, fazendo uma repreensão para ele. Antes que ele falasse, Sofia pôs o dedo na boca, pedindo-lhe silêncio. Depois chamou com a mão. Rubião obedeceu. Então ela fez um e chamou ele com a mão. Sente-se naquela cadeira, disse ela, e continuou depois de o ver sentado. Tenho razão para zangar-me com o senhor. Não faço porque sei que é bom, e estou que é sincero. Arrependa-se do que me disse e tudo lhe será perdoado. Sofia bateu com o leque no lado direito do vestido para o abaixar e compor. Depois levantou os braços, sacudindo as pulseiras de vidro preto. Finalmente, pousou-o sobre os joelhos e, abrindo e fechando as varetas do leque, aguardou a resposta. Ao contrário do que esperava, Rubião abanou a cabeça negativamente. Talvez o que Sofia fez ali toda uma preparação também para se recompor, para se acalmar. Mas Rubião está negando aí os pedidos dela. Não tenho de que me arrepender, disse ele, e prefiro que não me perdoe. A senhora ficará cá dentro, quer queira, quer não. Aqui dentro de mim, né, do meu coração. Podia mentir, mas o que é que rende a mentira? A senhora que não tem sido sincera comigo, porque me tem enganado. Sofia repesou o busto, né? Ela endureceu aqui, né? Contraiu o busto, ficou bem ereta. Não se zangue, não desejo ofendê-la, mas deixe-me dizer que a senhora que me tem enganado, e muito e sem compaixão. Que ame a seu marido, vá, perdoava-lhe. Mas que... repetiu ela espantada. Rubião meteu a mão no bolso, tirou a carta e entregou-lhe. Sofia, ao ler o nome de Carlos Maria, ficou sem pinga de sangue. Ele viu-lhe a palidez. Então, fugiu, ficou sem uma gotinha de sangue. Dominando-se logo, perguntou o que era, que queria dizer essa carta. A letra é sua. É minha. Mas que diria eu aqui dentro? Continuou tranquila. Quem lhe deu isso? O Rubião quis referir o achado, mas entendeu ter alcançado bastante. Lembra-se que ele tinha ali planejado que se ela ficasse pálida, ele saberia tudo? Cortejou-a para sair, fez uma saudação com a cabeça e já ia saindo. Perdão, disse ela. Abra o senhor mesmo a carta. Não tenho mais nada que fazer aqui. Fique. Abra a carta. Aqui a tem. Leia tudo, dizia a moça pegando-lhe na manga. Mas Rubião puxou violentamente o braço, foi buscar o chapéu e saiu. Sofia, com medo dos criados, deixou-se ficar na sala. Capítulo 105. Tão nervosa esteve durante os primeiros instantes que não cuidou da carta. Afinal, virou-a de um lado para o outro sem adivinhar o conteúdo. Mas pouco a pouco, já a senhora de si, lembrou-se que devia ser a circular da Comissão das Alagoas. Rasgou a sobrecarta, era a circular. Como é que semelhante papel fora ter as mãos dele? E de onde lhe vinha a suspeita? De si mesma ou de fora? Correria algum boato?
Foi ter com um criado que levara a circular a Carlos Maria e perguntou-lhe se a entregara. Soube que não. Quando o criado chegou à Rua dos Inválidos, não achou o papel no bolso e, com medo, não dissera nada a Ama. Sofia tornou à sala, disposta a não sair. Recolheu a carta e a sobrecarta para mostrá-las a Rubião, a fim de que ele visse bem que não era nada, mas provavelmente suporia a substituição do papel. Maldito homem, murmurou, e começou a andar à toa. Uma revoada de memórias entrou na alma de Sofia. A imagem de Carlos Maria veio postar-se ante ela com seus grandes olhos de espectro querido e aborrecido, seus grandes olhos de fantasma querido e aborrecido. Sofia quis arredá-lo, afastá-lo, mas não pôde. Ele acompanhava de um lado para o outro, sem perder o tom esbelto e másculo, nem o ar de riso sublime. Às vezes, via-o indignar-se, articulando as mesmas palavras de certa noite de baile que lhe custaram, a ela, horas de insônia, dias de esperança, até que se perderam na irrealidade. Nunca Sofia compreendera o malogro daquela aventura. O homem parecia querer-lhe deveras, de verdade, e ninguém o obrigava a declará-lo tão atrevidamente, nem a passar-lhe pelas janelas, alta noite, segundo lhe ouviu. Recordou ainda outros encontros, palavras furtadas, olhos cálidos, olhos mornos, quentes e compridos, e não chegava a entender que toda essa paixão acabasse em nada. Provavelmente não haveria nenhuma, puro galanteio, quando muito, um modo de apurar as suas forças atrativas. Natureza de pelintra, de cínico, de fútil. Sofia tá bem brava aqui, ela entendeu que Carlos Maria fez aquilo ali um brinquedo e isso está afetando Sofia. Vamos entender por quê. Que lhe importava o mistério? Era um sujeito fútil. Cresceu-lhe o nojo e o desdém. Chegou a rir-se dele, por encará-lo sem remorsos. E foi andando por ali fora, vingando-se do bobo. Chamava-lhe bobo. Fitando no ar os olhos de Imaculada. Em verdade, era ocupar-se demais em tal assunto. Começou a maldizer do Rubião que evocara semelhante homem do esquecimento por causa daquela tristeza circular, aquela tristeza cíclica de Rubião. Depois, tornou às primeiras lembranças, as palavras de Carlos Maria. Se todos a achavam bela, por que não acharia ele que lhe o disse? Talvez o tivesse a seus pés, se não houvesse mostrado tão agradecida, tão rasteira. Então, é por isso que Sofia está tão afetada, porque afetou a vaidade dela. Ela entende que se tivesse sido outro homem, ele estaria ali aos pés dela. E que é culpa dela, por sua reação diante do galanteio de Carlos Maria, que ele não estava desse jeito, que ela não conseguiu dominá-lo da mesma forma que ela domina a admiração dos outros. De repente, a criada que estava na outra sala, ouvindo o rumor de alguma coisa que se quebrava, correu de visitas e viu a ama sozinha, de pé. Não é nada, disse-lhe esta. Parece-me que ouvi. Foi aquele boneco que caiu. Apanhe os cacos. O chinês, exclamou a criada. De feito, era um mandarim de porcelana, então um mandarim ali, um homenzinho chinês, pobre diabo que estava muito quieto em cima de um estante. Sofia achou-se com ele entre os dedos, sem saber como nem desde quando. Ao cuidar na sua voluntária humilhação, ao refletir sobre a sua voluntária humilhação, teve um impulso. Parece que raiva de si mesma. E deu com o boneco em terra. Pobre mandarim. Não lhe valeu ser de porcelana, não lhe valeu sequer ser dado pelo palha. Então, Sofia não está nem aí se palha dá determinados objetos para ela. Se ela tiver com raiva, ela pode ir lá e quebrá-los. Mas minha ama, como é que o chinês vá-se embora? Sofia recordou todo o seu proceder diante de Carlos Maria. As aquiescências fáceis, ali sempre concordando com ele, os perdões antecipados, os olhos com que os buscava, os apertos de mão tão fortes. Era isso, tinha-se-lhe lançado aos pés. Depois o sentimento foi mudando. Apesar de tudo, era natural que ele gostasse dela, e a conformidade moral de ambos não traria o abandono de um. Talvez a culpa fosse outra. Escavou razões possíveis, algum gesto duro e frio, alguma falta de atenção para com ele. Lembrou-se que uma vez, por medo de o receber sozinha, mandou dizer que não estava em casa. Sim, podia ser isso. Carlos Maria era orgulhoso. A menor desfeita pungia-o. Soube que era mentira. Essa era a culpa. Capítulo 106. Ou, mais propriamente, capítulo em que o leitor desorientado não pode combinar as tristezas de Sofia com a anedota do cocheiro. E pergunta confuso. Então a entrevista da Rua da Harmonia, Sofia, Carlos Maria, esse chocalho de rimas sonoras e delinquentes, é tudo calúnia? Calúnia do leitor e do Rubião? Não do pobre cocheiro, que não proferiu nomes?
Não chegou sequer a contar uma anedota verdadeira. É o que terias visto se lesses com pausa. Olha, o típico narrador machadiano metendo pau no leitor e dando uma lição na gente. Sim, desgraçado. Adverte bem que era inverossímil que um homem, indo a uma aventura daquelas, fizesse parar o Tilbury diante da casa pactuada. Oh, meu filho, você não percebeu que um homem que estava indo para um caso extraconjugal jamais pediria para o Tilbury ficar na porta da casa em que está rolando o encontro? Seria pôr uma testemunha ao crime. Há entre o céu e a terra muitas mais ruas do que sonha a tua filosofia. Olha aqui, Shakespeare sendo parodiado. Ruas transversais onde o Tilbury podia ficar esperando. Então, o cara ali do Tilbury, o cocheiro, ele inventou que ficou ali na porta da casa e viu o encontro todo. Ele pode até ter levado um homem para aquela rua, mas não ficou ali vendo a coisa acontecer, gente. Bem, o cocheiro não soube compor, mas que interesse tinha em inventar a anedota? Conduzir a Rubião a uma casa onde o nosso amigo ficou quase 2 horas, sem o despedir, viu-o sair, entrar no Tilbury, descer logo e vir a pé, ordenando-lhe que o acompanhasse. Concluiu que era ótimo freguês, mas ainda assim não se lembrou de inventar nada. Passou, porém, uma senhora com um menino, a da Rua da Saúde, e o Rubião quedou-se a olhar para ela com vistos de amor e melancolia. Aqui é que o cocheiro teve por lascivo além de pródigo, e encomendou-lhe as suas prendas. Então, foi somente nesse momento que o cocheiro, além de achar que Rubião era pródigo, ou seja, que ele gastava muito dinheiro à toa, e aí esse elemento veio quando o Rubião fez o cocheiro ficar ali à disposição dele, pagando mesmo sem ele estar ali fazendo uso do transporte, né, lá na casa do Freitas, e depois caminhando a pé enquanto o carro estava acompanhando ele. E a história da lascívia, da sensualidade, veio com o olhar a moça ali da Rua da Saúde, a mocinha ali do menininho que ele ficou observando. Então, juntou uma coisa com a outra e vou oferecer os meus trabalhos para esse homem. Se falou em Rua da Harmonia, foi por sugestão do bairro onde vinham. E se disse que trouxeram um moço da Rua dos Inválidos, é que naturalmente transportara de lá algum na véspera. Talvez o próprio Carlos Maria. Ou porque lá morasse, ou porque lá tivesse cocheira. Qualquer outra circunstância que lhe ajudou à invenção. Como as reminiscências do dia servem de matéria aos sonhos da noite. Nem todos os cocheiros são imaginativos. Já é muito consertar farrapos da realidade. Já é muito você pegar ali pedacinhos de realidade para compor uma história. E aqui a gente tem uma hipótese muito plausível de como é que surgiu essa história que o cocheiro falou ali para o Rubião. Resta só a coincidência de morar na Rua da Harmonia uma das costureiras do loto. Aqui sim parece um propósito do acaso. Mas a culpa é da costureira. Não lhe faltaria casa mais para o centro da cidade se quisesse deixar a agulha e o marido. Ao contrário disso, ama-os sobre todas as coisas deste mundo. Não era razão para que eu cortasse o episódio ou interrompesse o livro. E aqui de novo o elemento metalinguístico, né, de o que é que eu vou fazer com o livro. Não vou cortar essa informação do livro, não vou alterar isso aqui, somente porque, por coincidência, essa costureira morava na Rua da Harmonia. Capítulo 107. Das reflexões de Sofia é que não há que explicar. Todas tinham pé da verdade. Era certo e certíssimo que Carlos Maria não correspondera às primeiras esperanças, nem às segundas e terceiras, porque as houve em quadras diversas, ainda que menos verdes e baixas. A primeira esperança era uma esperança verde, né, recente, ali novinha, e muito vasta, mas como uma árvore que vai perdendo as suas folhas, que as folhas vão deixando de ser tão verdinhas e vão caindo, a gente ainda tem por um tempo segundas esperanças e terceiras em Sofia, até que ela abandona todas as esperanças de rolar alguma coisa entre ela e Carlos Maria. Quanto à causa disso, vimos que Sofia, à míngua de uma, atribuiu-lhe sucessivamente 3. Não chegou a pensar em alguns amores que ele porventura trouxesse e lhe tornassem insípidos quaisquer outros, né? Sem sabor, sem nenhum tipo de interesse, nenhum outro tipo de relacionamento. Seria uma quarta causa e talvez a verdadeira, que Sofia nunca levaria em consideração. Por quê? Porque Sofia é uma mulher muito vaidosa, ela se acha irresistível, então seria impossível Carlos Maria não estar correspondendo a ela, porque ele acha outra mulher mais interessante, mais bonita e tem sentimentos por outra mulher que não por ela. Veja o nível de vaidade dessa personagem. Então, temos um esclarecimento nesse livro? Não estava rolando adultério de Sofia com Carlos Maria. Pelo contrário,
Sofia tá ali ainda meio brava que Carlos Maria não era tão afim dela assim. Só que Rubião acha ainda que esse relacionamento existe. E ele tá ali usando a carta como um elemento, sendo que ele não leu essa carta ainda. Como é que essa história vai terminar? A gente só vai saber avançando mais na leitura. E aí eu vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigada pela companhia, um beijo e até a próxima.